Olá, professores! Hoje nós estamos aqui para a gravação da lição 7 da nossa revista Colossenses, um tratado cristológico, sobre o tema da nossa lição 7 é a nossa parte do processo. Esse é o tema que a gente vai tratar hoje. Durante a lição que nós estamos passando, a revista que nós estamos passando, passamos já em 6, praticamente, né? Se vocês observarem, professores, nós estamos ainda no capítulo 1, então nós estamos na 7ª lição, ainda tratando de temas ainda do capítulo 1, para ver a profundidade que essa carta traz para nós, né? Durante boa parte do processo, a gente foi mostrando principalmente aspectos e ações que Cristo fez e as implicações disso para a igreja de Colossenses e automaticamente para nós, a igreja que estava em Colosso e também para a nossa realidade. Essa é uma lição que foi separada, 7, para mostrar a nós, a partir de alguns versículos, nós temos ali do versículo 21 ao 23 do capítulo 1, que nós também temos parte em todo esse processo, não sobre o processo de salvação, mas sobre principalmente o processo de fixação da salvação em nossa vida. Como assim? Vamos lá. O versículo 21 ao 23, professores, assim. Antes, estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Percebe que esse desde, ele está colocando uma condição. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que são debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então perceba que aqui, esses versículos, eles vêm logo depois daquele famoso hino que a gente tratou durante 2 lições, e ele vai tratar, depois de mostrar Cristo de uma maneira espetacular e esplêndida, ele vai nos mostrar agora que nós precisamos fazer alguma coisa também. Às vezes, eu sei que nós, às vezes, nos limitamos a mostrar Cristo como o único agente de salvação, e cremos que sim, né? Ele é o único agente porque ele veio até nós para nos trazer a salvação que, por nosso mérito, nós não conseguiríamos, mas acabamos esquecendo que nós precisamos executar determinadas diretrizes, ter determinadas formas de vida dentro da nossa sociedade, seguir determinados passos para estarmos nesse caminho de salvação. Um caminho de salvação que nós já recebemos, essa salvação, mas que nós precisamos continuar traçando esse caminho até a segunda vinda de Cristo. O primeiro tópico, ele vai colocar assim, primeiramente, antes. Esse primeiramente antes, ele é uma ideia de que a gente vai fazer um média-ré do texto. O versículo 21 vai dizer, antes estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então ele vai tratar anteriormente, nas outras lições, Cristo como esse ser supremo, e depois ele vai colocar para nós que antes de Cristo fazer todo esse trabalho para nos reconectar ou reconciliar com Deus, nós éramos inimigos de Deus. E aqui tem alguns pontos importantes. O Hernandes Dias Lopes vai colocar aí. Eu coloquei bem no começo do tópico para vocês. O entendimento errado produz obras erradas. A ideia é que, na maioria das vezes, a visão de mundo que nós temos denomina ou baliza as nossas atitudes que nós vamos ter a partir disso. Eu sei que, muitas das vezes, a teoria é diferente da prática. Várias vezes a gente fala, nós pensamos isso, mas é só na teoria. Quando acontecer que eu vou saber como eu vou agir, como eu vou pensar, o que vai acontecer diretamente. Por quê? Porque dá a ideia de que prática e teoria são coisas distintas. É verdade. Na maioria das vezes, sim, prática e teoria são coisas distintas. Mas a prática, geralmente, ela é, como eu posso colocar assim, fundamentada, principalmente pelo que você vem pensando sobre isso durante muito tempo. Isso inclui criação de filhos, isso inclui como você vai trabalhar
no emprego que você está, isso inclui quais matérias você vai escolher na faculdade, isso inclui muitas coisas. Por quê, professores? Porque a ideia é, eu sei que na prática isso vai ser de uma forma que eu não conheço, mas você pensa muito sobre isso antes de executar aquilo que está na prática. Por que eu estou colocando esse ponto? Porque o ponto importante é que a visão, o que a gente chama de cosmovisão, a cosmovisão cristã, ou como alguns livros colocam, a contracultura cristã, nos coloca uma ideia de que o mundo, como ele se coloca a nós, ele precisa ser olhado pela teoria, ou seja, pela ótica que a Bíblia coloca, para que na prática as nossas ações sejam regidas por como nós vemos as coisas. Então, exemplificando, se nós olharmos para o mundo, nós como um todo, professores, cristãos, e relativizarmos como o mundo está e como o mundo age, automaticamente o nosso julgamento, as nossas ações, a maneira como nós aconselhamos outras pessoas, serão balizadas por esse liberalismo que está aqui dentro da nossa mente. Então, se para nós, tudo é relativo, automaticamente coisas que deveriam ser centrais na nossa fé se tornam relativas. Porque aqui, na teoria, na nossa cabeça, no nosso intelecto, isso é relativo. E as nossas ações vão seguir isso. É muito normal você ver, principalmente em tempo de internet agora, algumas igrejas, sem citar nome de nenhuma, que os pastores são mais liberais nas suas pregações, os pastores são mais liberais nas suas postagens no Instagram, os pastores são mais liberais em tantos outros pontos, a igreja se tornar mais liberal. Por quê? Porque o que está sendo ensinado a ela e o que está entrando na teoria do que eles entendem sobre a Bíblia é liberal. E automaticamente todos os pontos se tornam mais liberais. A maneira como eles agem. Então, a maneira como eles recepcionam, a maneira como eles vão interpretar cada texto, a maneira como eles vão aconselhar outras pessoas, se torna mais liberal. Então, a teoria, automaticamente a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão cristã determina muito de como nós vamos agir em nossa vida. E isso se estende, os exemplos vão ao infinito, professores. Qualquer coisa que você pensar na sua casa, automaticamente vai ser balizada assim. A maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata os seus filhos, tudo isso tem um pré-pensamento antes, tem um pensamento de como eu devo agir. Como eu devo agir quando meu filho trouxer tal questionamento? Como eu devo me importar quando a minha esposa ou meu esposo agir de determinada maneira? E a prática que vai acontecer após isso é balizado por aquilo que você pensou. Então, pensamentos, mentalidade, cosmovisão balizam quem nós somos. Isso até teologicamente. Eu estava conversando com um amigo um tempo atrás, professores, e ele estava me perguntando as diferenças entre calvinismo, arminianismo, molinismo e todos esses pontos. E o ponto que ele disse para mim é: não, mas isso não importa. Ele falou para mim, não importa a posição que eu tenho. Eu posso ser um calvinista dentro da Assembleia, como eu posso ser um arminianista lá dentro da Presbiteriana. Por quê? Porque isso não determina o que o Evangelho é como um todo. Eu falei, discordo. Porque automaticamente você vai criar uma ótica, como você lê a Bíblia, e a partir disso, cada versículo, cada ponto que você for enxergar aqui dentro, automaticamente você vai olhar por meio desses óculos, por meio dessa ótica, por meio dessa cosmovisão. Então, textos que nós lemos arminianisticamente dizendo, texto que nós colocamos, não, isso aqui é livre-arbítrio, isso aqui não é, o outro vai olhar de uma outra forma, o mesmo texto. Por quê? Porque a visão dele, a cosmovisão dele, a partir daquilo que ele vai ler, é diferente. Então, sim, a nossa cosmovisão determina muito das nossas atitudes. Claro que nós temos atitudes mais reativas em determinados momentos, mas isso não quer dizer que, na maioria das vezes, a nossa cosmovisão determina a maneira como nós enxergamos e como nós agimos nesse mundo. E isso, por que esse prelúdio é importante? Porque antes, como esse capítulo, esse tópico vai colocar pra gente, antes a nossa cosmovisão era totalmente pecaminosa. Por que isso? Porque Paulo ele vai usar uma palavra no versículo, dá uma olhadinha no versículo 21, retorna comigo no versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus. Ele está dando uma máxima aqui, ele está dando um fato. E em suas mentes, então ele está utilizando aqui, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então ele está dizendo, não é apenas que vocês agiam assim, é que aqui era assim. Dentro da mente de vocês, vocês eram inimigos de Deus. A palavra que Paulo vai usar para isso é dianoia.
Dianoia é uma palavra que nós podemos traduzir tanto como mente, como mentalidade. Essa tradução grega da palavra automaticamente reforça o que nós estamos colocando aqui como cosmovisão, mentalidade daquilo. Então, o que nós podemos dizer? Que antes nós, os colossenses, e nós também, éramos inimigos de Deus aqui, na nossa mentalidade, não só da maneira como agimos. Então, nós nos apresentamos, todos os nossos pensamentos eram de inimigos de Deus, todos os nossos pensamentos de como nós agiríamos era de inimigo de Deus, todas as nossas teorias eram de inimigo de Deus, tudo que nós pensávamos sobre amor, paz, liberdade, tudo isso nos afastava de Deus. Porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que nós podemos ser neutros dentro da relação com Deus e nós não podemos, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então a nossa mentalidade era de pessoas que eram inimigas de Deus. Então se nós éramos inimigos de Deus, tanto nas nossas ações quanto nas nossas mentalidades, como que nós poderíamos retroceder o que já estava fixado em nossa mente? Eu costumo dizer que eu dou aula nos adultos na minha congregação, professores. Eu costumo dizer que quando eu dava aula para os jovens, tem uma diferença ali clara entre jovens e adultos. Não de inteligência. É porque adultos têm os pensamentos muito mais formados, enquanto os jovens estão formando muito dos seus pensamentos. Então as argumentações dos jovens são de formação, enquanto dos adultos são para rebater. Eu penso assim, o professor vai colocar uma coisa e ele fala, não, mas eu não penso igual o professor. Então são maneiras diferentes, são contextos diferentes de sala para sala, né? Mas por que isso? Porque a mentalidade dos adultos muitas vezes já está formada em determinados assuntos, mas todos nós, jovens, adultos, independente da mentalidade formada ou pré-formada, todos nós éramos inimigos de Deus. E por mais que os adultos às vezes possam pensar, não, ou os jovens podem pensar, não, eu posso viver ali sem querer ter uma intimidade grande com Deus, mas ainda vivendo uma vida bem, em paz, seguindo as leis. Isso não existe biblicamente, irmãos. Professores, isso não existe biblicamente. Eu vi um podcast um tempo atrás, onde uma pessoa foi criticar, e depois de uma das lições eu vou citar esse podcast que eu estava lendo, que foi um podcast que eu fiquei vendo ponto a ponto e interpretando ali o que aquela pessoa disse. Ela era uma mulher ateia, onde teve um pai pastor neopentecostal, então a gente subentende ali que tinha graves problemas bíblicos, né, na formação. Mas dentro desse contexto ela disse assim que para ela o cristão ele é muito interesseiro, e é isso que a gente vai tocar no assunto em outra aula. Além de ser muito interesseiro, de tudo que faz esperando alguma coisa do seu Deus, ela colocou também de que, na opinião dela, os cristãos precisam de um Deus para ter base em sua vida. Como exemplo, ela disse assim, que o cristão, a lei do país, a lei do trabalho, não é real. Precisa-se ter uma lei moral por trás, como C.S. Lewis vai colocar, uma lei moral por trás para balizar eles durante a vida, porque senão eles descambariam. Assim como Dostoiévski vai dizer, então se Deus não existe, então tudo é permitido. Na ideia dela, o cristão ele é assim. Então se perde o referencial de Deus, ele vira um animal praticamente. Então ele necessita daquilo para viver em sociedade. Eu achei ofensivo, não que eu me ofendi com aquilo, né? Mas eu achei um pouco ofensivo, como ela colocou, como se nós não tivéssemos a capacidade de viver em sociedade se nós não acreditássemos em Deus. Eu creio que ela está totalmente errada. As leis estão para isso, se você não seguir, você é preso. Então nós temos bases da sociedade que nós seguiríamos com tranquilidade, mas uma coisa é real. Nós não conseguimos ter uma vida plena em paz longe de Deus. E por que isso é importante? Porque não existe um em cima do muro. Eu não estou nem com o diabo e não estou nem com Deus. Ah, então você quer dizer que o seu Deus, ele é tirano ao ponto de que se você não aceitá-lo, ele te condena ao inferno? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós já éramos condenados. Tá vendo o que ele está dizendo? Antes, vocês estavam separados de Deus. Eram inimigos por causa do procedimento de vocês.
ele está colocando aqui tanto aludindo ao pecado original, dizendo, vocês se afastaram de Deus, como dizendo que a partir disso nós continuamos dia após dia piorando aquilo que nós somos. Então, não existe para nós um período neutro. Não existe para nós um estado neutro, onde nós não estamos sendo, onde o diabo não está cirandando em nossa vida e aonde Deus não está sendo o Senhor da nossa vida. Não, eu tô aqui, eu sigo ali, basicamente ali os mandamentos de Deus, não estou com o diabo, mas também não quero um relacionamento forte com Deus porque Deus envolve igreja, eu teria que estar na igreja e eu não quero igreja, então é melhor eu ficar por aqui. Irmãos e professores, isso não existe. Ou nós estamos com um, ou nós estamos com outro. Isso é padrão em nossas vidas. E com quem nós estamos? Esse é o ponto central. Porque ele está dizendo aqui, antes vocês estavam condenados. Então, antes não existia um segundo caminho. Era isso. Que vocês tinham era condenação. E aí ele vai colocar, mas agora, e que é o segundo tópico nosso, tá? Antes de nós entrarmos no segundo tópico, reforçando. Reforce com seus alunos. Não existe em cima do muro para quem é cristão. A nossa cosmovisão determina quem nós somos. A nossa cosmovisão é guiada por quem? É guiada por Deus ou é guiada por Satanás? Eu sei que a gente fala tão pouco do diabo ultimamente, né? Mas por quem que a nossa cosmovisão é guiada? Porque, minha cosmovisão é guiada por mim, então é guiada pela sua carne? Então, se for guiado pela sua carne, também está muito longe de Deus. E o destino ou é um ou é outro. Então, nisso aquela mulher tinha razão. Então sim, ou a gente está com Deus, ou a gente não está com Deus. Antes nós éramos inimigos, estávamos separados de Deus. Nossa mentalidade era pecaminosa, nossa cosmovisão era pecaminosa. Tudo que nós tínhamos dentro de nós nos afastava de Deus por causa dos nossos procedimentos. No entanto, agora é o nosso segundo tópico. Ele vai colocar, vai aludir, né, ao versículo 22. Dá uma olhadinha comigo, professores. Mas agora, então, antes vocês estavam separados de Deus. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aqui, nesse versículo 22, nós vamos separar dois tópicos, tá? O tópico, no entanto, agora, e a nossa posição santos. Então, aqui no subsídio eu vou falar como um todo desses dois tópicos, mas ambos são do versículo 22. Então, nós estávamos falando até agora sobre o anterior. Como nós éramos, mentalidade, cosmovisão, como que isso implica em nossa vida hoje. Agora, nós não somos mais inimigos de Deus. Agora, nós podemos ter uma contracultura cristã, ou seja, e contra a cultura desse mundo, colocando a cultura do reino. Até um livro da Vida Nova sobre isso. Não só contra a cultura, mas a nossa cosmovisão. Quando os jovens perguntam para mim, de uma forma muito simplória, tá, professores? É claro que cosmovisão, o Jonas Madureira postou esse tempo atrás no YouTube dele uma aula de 2 horas sobre o que é cosmovisão. Mas, de uma forma muito simplória, quando os jovens me perguntam o que é uma cosmovisão cristã, eu falo que é como se fosse uma lente de um óculos. Então, nós pegamos o nosso óculos e colocamos essa lente e nós enxergamos o mundo a partir disso, a partir desse óculos. Sem esse óculos, a nossa vista fica um pouco embaçada, a minha fica. E a gente coloca esse óculos para enxergar o mundo a partir disso. E quando nós enxergamos o mundo a partir dessa ótica cristã, essa cosmovisão cristã, a nossa visão ela acaba mudando para muitos preceitos que esse mundo coloca como essenciais. Então a gente olha para determinada coisa que o mundo fala, não, isso aqui tem que ser assim. Aí você fala, não, peraí, eu estou olhando aqui e não tem que ser assim. Porque a minha cosmovisão é baseada em outra coisa. E ela diz outra coisa sobre isso aqui. Então, a partir disso, a nossa cosmovisão começa a ser... tem que ser automaticamente, principalmente quando nós mudamos, obviamente que o processo para o refino da nossa mente, das nossas vistas, ele é um pouco mais demorado, mas tem que ter essa troca no momento que a gente é salvo. Fala, não, agora eu já não enxergo mais assim.
Agora não posso mais enxergar dessa maneira. Eu enxergo conforme isso aqui diz, conforme a palavra de Deus diz. E essa cosmovisão antes era de perdição, no entanto agora ela é uma cosmovisão reconciliadora. Ele vai colocar assim, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Ele está falando aqui de Deus, então Deus nos reconciliou utilizando o corpo físico de Cristo. Então a nossa cosmovisão hoje, ela muda. Ela muda de uma forma muito forte, porque agora nós não apenas não somos mais inimigos de Deus, como reconciliados com Deus, nós temos acesso direto a Ele por meio da morte de alguém. Por meio de Jesus Cristo. Então não foi que Deus acordou em um dia, vamos supor, tá? Só uma brincadeira aqui, uma anedota. Vamos supor que ele acordou em um dia e falou, não, agora tá reconciliado, podem conversar comigo. Não foi assim. Ele precisou entregar o seu filho para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele, e a nossa cosmovisão, lembra, a nossa mentalidade que tinha sido corrompida por conta do nosso mau procedimento, agora voltar a ser reconciliada com Deus, ou seja reconciliada com Deus para que nós conseguíssemos conversar com ele sem auxílio externo aqui, de sacrifícios, sacerdotes, ou coisas assim aqui nessa terra. Então, agora a nossa cosmovisão virou outra. Mas agora, no entanto, agora... E um ponto importante, professores, eu coloco aí no começo do capítulo para vocês, no começo do tópico para vocês, né? Que nós geralmente queremos ter controle sobre a nossa vida. Por quê? O ser humano, ele gosta de ter controle. Eu gosto de ter controle. Você, professor, provavelmente gosta de ter controle. Aquela ideia de que, não, o negócio é deixar a vida aí. Isso não é cristão. Deus planeja as coisas. Deus planejou como criaria o mundo. Deus executou certinho o seu planejamento. Deus fez um plano perfeito para trazer Jesus à Terra. Desde lá das promessas a Abraão, mas que já foram faladas antes para Adão, que viria alguém, ele veio trazendo linhagem por linhagem, ponto por ponto, pessoa por pessoa, tempo por tempo, até trazer Jesus, um plano perfeito. Deus é um Deus que planeja, Deus é um Deus que executa o seu planejamento. Por isso que nós falamos muito sobre os planos de Deus, sobre a nossa vida. E as pessoas às vezes falam, né, totalmente de boca para fora. Isso eu posso te garantir, professores, porque nem eu nem você gosta de ver nossa vida sem nenhum controle, descontrolada. Não, isso aqui tem que acontecer conforme tem que acontecer. Dentro de nós sabemos que não é assim, professores. Dentro de nós temos certeza de que se eu pudesse controlar isso aqui e falar, isso aqui vai virar direita, isso aqui vai virar esquerda, isso aqui vai ter que ser dessa forma, isso aqui tem que ser dessa forma, seria muito mais fácil, né? Muito das crises que nós temos nos casamentos ou nos relacionamentos que nós temos em geral é saber que a pessoa é diferente de nós. Porque se ela fosse igual, a gente poderia controlar de uma determinada forma, mas elas geralmente não são iguais a nós e a gente tem essas crises. Então, ter o controle é nosso. Nós queremos ter. Nós queremos ter o controle sobre o nosso trabalho, nós queremos ter o controle sobre a nossa espiritualidade, muitas das vezes. Nós queremos ter o controle sobre os nossos relacionamentos. E com Deus, essa dinâmica funciona diferente. É óbvio que é importante para nós cristãos termos em nós certa maturidade e certa base para não ser muito variável na nossa vida. Isso é importantíssimo. Mas nós cremos em um Deus que a gente nunca viu. Nós cremos em um Deus que Ele disse que vai voltar. E nós cremos fielmente que Ele vai voltar. E nós cremos também de que essas palavras são verdadeiras, são eternas, curam, libertam, batizam, vão nos levar para o céu. Nós cremos nisso. E automaticamente entendemos de que muitos das nossas ações e da nossa vida são controladas por um espírito que foi derramado em nós e que esse espírito pode nos levar, nos conduzir, como nós já tratamos aulas passadas, para muitos lugares, que seja do bem prazer dele levar, e que nós muitas das vezes não temos muita opção em relação a isso, não temos muito controle em relação a isso. Então nós temos, na experiência de fé,
nós conseguimos enxergar na nossa experiência religiosa um certo tipo de não controle sobre as coisas, principalmente como elas acontecem em nossa vida. É muito normal quando alguma coisa sai do nosso controle no dia a dia, a gente fala, uma pessoa pergunta pra gente, e amanhã? Você fala, você dá um versículo pra ela, né? Pra amanhã, cada dia o seu mal. A ideia de eu não tenho certeza o que vai acontecer amanhã. Mas tem um ponto específico, nessa parte de controlar, que nós realmente não tínhamos o mínimo controle. E foi necessário um agente externo tomar uma atitude para que nós pudéssemos voltar à nossa sanidade. E isso é automaticamente o nosso processo de salvação. Isso não é discutível. Nós acabamos de discorrer alguns minutos sobre que em nossa mentalidade nós éramos inimigos de Deus, ou seja, nós não conseguíamos dar um passo sem que isso fosse um passo de inimizade contra Deus. E essa mentalidade estava tão cauterizada, essa mentalidade estava tão difundida dentro de nós, que nós não tínhamos controle sobre ela. Cada passo, cada pensamento era de inimizade contra Deus. E nós não só não tínhamos controle, como nós não tínhamos a opção de ir contra ela. Nós não conseguíamos falar, a partir de hoje, eu vou ser de Jesus. Nós não conseguíamos, anteriormente ao sacrifício, tá? Nós não conseguíamos, a partir de hoje, eu não peco mais. Até hoje você não consegue, professor, nem eu. Falar, a partir de hoje eu sou perfeito. Consegue? Então, essa falta de controle, tanto hoje, menos, mas principalmente antes da morte de Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela não tinha negociação com o nosso ser. Nós éramos assim. Nós éramos inimigos. E nós não poderíamos traçar nenhum caminho que mudasse isso. Nós não poderíamos tentar nada que mudasse isso dentro de nós, que mudasse isso dentro do nosso intelecto. E a partir disso, foi necessário que o Criador intervisse diretamente em sua criação, para que assim nós pudéssemos, aos poucos, que nós vamos falar no próximo tópico, voltar a ser parecidos ou tentar ser iguais o que nós éramos assim que Ele nos criou. Então, perceba que esse controle, essa sensação de controle que nós queremos ter em tudo, não se aplica à nossa relação com Deus. Porque para que nós pudéssemos, né, ter uma relação verdadeira com Deus, foi necessário que Deus intervisse. Não era possível que, a partir das nossas forças, dos nossos pensamentos, do nosso intelecto, das nossas ações, nós nos aproximássemos de Deus. Não era possível. Não era possível. Então, esse primeiro ponto do no entanto e agora é demonstrar que essa salvação ela vem unicamente do caminho que Deus traçou para nós. Unicamente. O caminho que Deus traçou para o seu Filho. Para que nós pudéssemos crer em seu Filho. E a partir disso, ser reconciliados com Ele. Não tem nada de nós aqui. Não tem nada de nós aqui. Isso é muito importante se colocar, professores. O sacrifício de Cristo, a reconciliação, mas agora Ele os reconciliou não pelas suas atitudes. Olha o que nossas atitudes eram. Olha o final do versículo 21. Eram inimigo por causa do procedimento de vocês. Nós éramos inimigos por conta disso. Então, o que as nossas atitudes causariam era só a inimizade contra Deus. Nós éramos só inimigos de Deus. Mas não as nossas atitudes mudaram isso. Ele os reconciliou mediante o corpo de Cristo. A morte de Cristo. Não tem nada de nós aqui. Não temos domínio sobre isso. Nunca tivemos. Nossa mentalidade era de inimizade contra Deus. E se agora a nossa mentalidade não é de inimizade contra Deus, mas é uma mentalidade de filho, é porque foi mediante a morte de Jesus Cristo e não sobre as nossas forças. Então esse é um ponto importante, professor. Gastei um tempo com isso com vocês, porque isso é um ponto que os seus alunos têm que ter fixamente. Nossa, se hoje eu estou aqui, sentado numa sala de escola dominical,
ouvindo o professor falar sobre um livro que é verdadeiro e que tem vida e que realmente as palavras de Deus, né, que é a palavra de Deus, entram em nosso coração e a gente faz igual no Caminho de Emaús e fala, meu Deus do céu, não ardia o nosso coração, não ardia a nossa alma enquanto ele citava as Escrituras? Se nós podemos ter essa sensação, essa experiência, não é nada nosso. Foi totalmente trazido a nós por meio de uma morte terrível e horrível do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, um ponto só para a gente finalizar esse terceiro tópico, esse segundo e terceiro tópico, antes de nós entrarmos no processo de como nós nos apresentaremos, eu coloquei um exemplo aqui e eu queria que você refletisse junto com seus alunos, professores. Pensa que os misericórdia, a gente é crente, a gente sempre fala isso, né? Vai dar um exemplo e fala, mas Deus é mais, misericórdia. Pense que o seu filho, se você tiver um filho, professor, fosse assassinado por alguém. Qual que seria a sua reação com esse assassino? Agora, para não ficar tão dolorido para você, pense que você conhece alguém e que essa pessoa perdeu o seu filho. Qual que seria a dinâmica entre o pai e o assassino? Porque, olha, pode parecer loucura. E por isso que o evangelho é loucura para os de fora. Eles não vão entender nunca. Se não for o Espírito Santo convencendo, professores. Foi exatamente isso que ocorreu com a gente. É claro, é uma anedota. É claro que é um exemplo que ele não tem as suas raízes totalmente verdadeiras, né? Mas nós assassinamos Jesus. E aqui eu não estou tentando ser emocional, que vocês assistem às minhas aulas sabem que não é o meu processo. Mas nós assassinamos Jesus. E a relação com o pai do filho que morreu é de reconciliação. Então, o que a Bíblia vai nos trazer, de uma forma tão linda e tão clara, é que esse Deus é bondoso e misericordioso, a ponto de entregar o seu filho, sabendo que, ao entregar, quem assassinaria o seu filho era a própria criação que ele fez. E a partir disso, se reconciliar com a gente. Então, o Evangelho, ele não é inexplicável no sentido de teorias, mas ele é inexplicável no sentido de vivência. É extremamente difícil compreender e entender como que nós não nos sentimos tocados e mudados em nossa cosmovisão e nosso caráter quando nós nos deparamos com o que o Evangelho nos apresenta. No terceiro tópico, para a gente finalizar essa parte do versículo 22, ele vai colocar que nós vamos nos apresentar santos e inculpáveis em relação aos nossos procedimentos. Nos apresentar como Adão. Nos apresentar com o caráter de Cristo dentro de nós, assim, funcionando perfeitamente. Isso é como nós vamos nos apresentar lá, quando Ele vir nos buscar. Quando nós nos apresentarmos na nossa glorificação. Então nós fomos justificados, nós estamos nos santificando dia após dia pelo Espírito, nós vamos nos apresentar glorificados a Cristo, perfeitos. E essa posição de santo, ela é um processo gradual, que é o nosso quarto tópico. Então não vou ficar muito tempo nesse terceiro, você pode olhar ali, tem bastante referência bíblica, principalmente porque Paulo está aludindo ao juízo final. Mas o nosso quarto tópico é a nossa parte no processo. Você percebe que a gente está aqui falando, eu não sei quantos minutos já tem a nossa aula, mas o quanto é único o que Jesus e o que Deus, Pai, fez por nós. Mas, da morte de Jesus e ressurreição até o momento que ele vir nos buscar, tem um hiato de tempo. Nesse espaço de tempo, a gente vive de forma libertina? É assim que nós vivemos? Nós vamos... Não, Jesus já veio, Deus já entregou seu filho, ele já morreu, já ressuscitou, já trouxe a salvação a mim, eu não tinha mérito sobre isso, também não tenho mérito agora, então eu vou viver minha vida porque eu estou salvo e está tranquilo. É assim que a gente vive? É óbvio que não. Então, qual que é a nossa parte no processo? Dá uma olhada no versículo 23. Ele vai colocar que a gente nos apresentamos no final do 22, né? Diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, mas olha esse desde.
desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Olha o que ele está colocando aqui. O Douglas Moo, ele vai colocar pra gente o que Paulo, né? Paulo, quer confrontar os colossenses com a realidade de que a eventual salvação deles depende de sua permanência fiel a Cristo e ao evangelho pregado a eles. Então, a gente não vai ficar vagando pela existência durante a nossa vida até que Jesus venha. Nós temos que permanecer alicerçados. Lembra que lá, acho que na lição 3 ou 4, nós falamos sobre o evangelho da esperança e como que aquilo era a base para os colossenses? É a mesma coisa. A base que eles tinham, a esperança que eles tinham de que Jesus voltaria e eles se encontrariam com Jesus, essa esperança, que é a nossa base também, ela molda a maneira como nós vamos caminhar, porque nós, cada dia, no nosso processo de santificação, que está aí no tópico anterior, né, na nossa posição santos, automaticamente e querendo, tomando nossas decisões diárias, nós vamos nos parecendo com Cristo, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Por quê? Porque permanecer firmes é uma condição. Ah, mas e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz recebeu a salvação naquele momento. É diferente. A partir do momento que nós recebermos a nossa salvação, até o final, até Cristo vir nos buscar, nós precisamos ter uma mudança de mente e de vida total. Total. Permanecer alicerçados no evangelho que os colossenses conheciam, no evangelho que nós conhecemos. E a gente ainda, os pentecostais aqui, né, professores, automaticamente a gente tem uma experiência até meio diferente da galera de mais reformada, uma galera mais, principalmente mais tradicional. Porque ainda a gente tem umas experiências com uns dons diferentes. Então a gente vê muita realidade do evangelho na nossa vida. Do evangelho e dos dons a qual o Espírito Santo compartilhou conosco. E dentro de tudo isso, nós precisamos nos permanecer firmes. Esse é a nossa parte do processo. Então, o nome da lição é a nossa parte do processo. A nossa parte do processo é que nós permanecermos firmes no processo de santificação. Firmes no processo de parecer cada dia mais com Cristo. No Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, velho é um termo muito ruim, no Antigo Testamento, quando Deus fala sobre fé, principalmente com Abraão, principalmente ali no processo do Pentateuco, a fé, ela envolve crer e obedecer. Quando nós colocamos Abraão como pai da fé, né? Nós colocamos que ele cria no que Jesus, ou no que Deus falava para ele, mas também cria obedecendo o que Deus pedia. Então, para nós, a nossa crença, a nossa fé, que veio a nós a salvação por conta da graça, por meio da graça, ela tem que ter uma obediência aos mandamentos que estão colocados aqui, que Deus deixou a nós. A obediência durante a vida, permanecer firmes na palavra de Deus, é primordial para que nós o encontramos no final como aqueles a quem estará com ele no julgamento e não sendo julgado para ir para o inferno. Então, permanecer firme é essencial para nós. E por final, a gente tem aí o último tópico, eu sempre coloco uma parte mais como posso dizer assim, mais prática. E aí, é um exemplo que eu sempre deixo para vocês, mas procurem, professores, exemplos práticos na vida cotidiana da comunidade de vocês. Que aí você consegue exemplificar melhor para que eles consigam entender. Cada comunidade, cada igreja tem o seu contexto. E dentro do seu contexto, cada um tira aquilo que achar melhor para explicar o que a gente está colocando aqui, tá? Eu coloquei como o nosso profile. Por que o nosso profile? Porque muitas das vezes, quando eu vou procurar um emprego, e isso já aconteceu, talvez com você também, professor, nós precisamos montar ali o nosso currículo, né? Hoje a gente tem o LinkedIn e outros pontos, e ali a gente monta o nosso perfil. E quando a gente está montando ali o nosso perfil, a gente coloca cursos profissionalizantes, a gente coloca a faculdade, que é o curso superior, nós colocamos... E o que chama muita atenção das empresas e dos contratantes, na maioria das vezes, é a nossa experiência. É a nossa experiência. Tem muitas empresas que optam por contratar, mesmo pessoas que não têm determinadas formações, mas que têm muita experiência na área e no ramo. Mas, como que isso se aplica a nós? Pense que nós estamos construindo o nosso perfil durante a vida.
E que na construção desse perfil nós vamos adquirindo experiências. E assim como o entrevistador ele vai perguntar coisas para o entrevistado sobre a experiência dele, nós vamos ter uma audiência com Jesus. E nessa audiência ele vai perguntar para nós o que nós fizemos. Quais foram as nossas obras? Qual foi a nossa experiência aqui? E ter permanecido firme, que é a nossa parte do processo, vai balizar ali, vai dar o caminho do que nós vamos responder a ele. Eu permaneci firme e através do seu nome, e através da sua palavra, e através do caráter que você colocou em mim, através de tudo isso, eu executei isso, isso e isso. Essas são as minhas obras. Perceba que aqui nós estamos em um segundo ponto. O ponto pós-conversão. A fé sem obras é morta, nós não estamos dizendo sobre conversão. Conversão é graça. Nós estamos dizendo o que nós fazemos com isso. Durante esse ato entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo, quem nós somos? E a partir disso, automático, professores, automático. Perguntar quem nós somos é dizer diretamente a nós quem Cristo é em nós. Porque se nós cremos que Ele vive em nós, se perguntar para nós quais são as nossas experiências têm que ser cristãs. Então, o que nós estamos fazendo, que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos ter nossa entrevista de emprego. E quando Cristo perguntar para nós, na sua parte do processo, quem foi você? Eu fiz o plano, eu trouxe Jesus, eu enviei meu filho, né, que é Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele deu vida a vocês novamente, hoje vocês são reconciliados comigo, eu fiz tudo isso para vocês. E na parte de vocês, que era permanecer firmes e falar sobre mim. O que vocês fizeram? E aí, o que nós temos para falar da nossa experiência? O que nós fizemos na nossa parte do processo? O que era restrito a nós? O que nós fizemos? E é isso que eu deixo para vocês de reflexão e que vocês deixam para os alunos de vocês. Na conclusão, eu coloco jovens, mas aqui para vocês, professores, né? Esta é uma lição de alerta. Por muitas vezes esquecemos as nossas obrigações. Vivemos em um looping de errar e pedir perdão a Deus, sem um mínimo de responsabilidade. Precisamos parar e pensar. Não estamos na hipergraça. Nossa graça não é barata. Obviamente fazendo uma referência a Dietrich Bonhoeffer, né? que é o teólogo alemão, no livro Discipulado. Necessitamos recordar de quem nós éramos, o que Cristo nos tornou e como continuamos alicerçados na fé até a sua volta. Então, professores, essa é a lição 7, uma lição onde a gente divide praticamente em 2, antes e depois, e mostrar que antes nossa mentalidade era perdida, hoje a nossa mentalidade é reconciliada, mas da ressurreição de Cristo até a volta de Cristo, nós temos a nossa parte no processo, e a nossa parte do processo é frutificar. Essa é a nossa parte do processo. Ok, professores? Foi uma honra mais uma vez estar com vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima aula e que nós consigamos ministrar no que está nessa lição e principalmente que está na Palavra de Deus aos nossos alunos. Fique com Deus.